Meu nome é Cecília. Tenho 63 anos. E até pouco tempo atrás, achava que tudo o que eu precisava para ser feliz era minha família por perto. Eu me contentava com pouco. Um telefonema, uma visita rápida, um obrigado, sem olhar nos olhos. Passei a vida inteira colocando o amor dos outros como prioridade, mesmo quando isso me custava minha própria dignidade. No domingo do Dia das Mães, tudo mudou. Recebi o convite do meu filho, Renato, alguns dias antes. A mensagem veio seca. Thaís vai fazer um almoço aqui em casa. Se quiser vir, traz aquele doce de abacaxi que você faz. Na hora, meu coração acelerou. Era pouco, eu sabia, mas era alguma coisa. Talvez esse almoço fosse a chance de me sentir parte de novo. Passei o sábado todo preparando o doce. Cozinhei com calma, mexendo o creme como minha mãe me ensinou. Escolhi minha blusa mais nova, arrumei o cabelo e passei um perfume leve. Cheguei pontualmente às 11h30, como ele pediu. Thaís me recebeu na porta. Sorriso apertado como quem disfarça impaciência. Oi, Cecília. A gente ainda tá terminando aqui. Será que você pode colocar o doce na geladeira do porão? A de cima tá cheia. Assenti sem pensar. Peguei o recipiente, desci as escadas curtas que davam no antigo porão da casa. Aquele que um dia serviu de oficina para o meu falecido marido. A luz lá embaixo era fraca. O chão cheirava a mofo e caixas. Guardei o doce na prateleira da geladeira. Foi quando ouvi o barulho. Clac! A porta. Trancando. De início achei que fosse vento. Subi os degraus. Girei a maçaneta. Nada. Tranquei. Por fora. Bati. Uma vez. Duas. Chamei. Thaís? Renato? Nenhuma resposta. O som abafado de talheres e vozes começou a subir do andar de cima. Risos. Pratos. Copos brindando. O almoço tinha começado. Sem mim. Fiquei parada. Em silêncio. O peito apertado. O coração batendo lento, como se não quisesse acreditar. Depois me sentei em uma das caixas. Fiquei ali por quase 2 horas. No escuro, no frio, com o cheiro de produto de limpeza vencido e lembranças que doíam mais do que o concreto sob minhas pernas. Tentei me convencer de que era engano, que alguém logo notaria minha ausência. Mas o tempo passava e nada mudava. Comecei a perceber. Ninguém ia descer. Eles sabiam que eu estava ali. Quando finalmente a porta se abriu, foi Renato quem apareceu. Mãe, meu Deus, a gente esqueceu que você estava aqui embaixo. A voz dele tremia de um jeito que não era arrependimento. Era desconforto. Thaís surgiu atrás dele, braços cruzados, olhando pro lado. Nenhuma palavra, nenhuma desculpa. Eu apenas subi as escadas, ajeitei a bolsa no ombro e disse: Tá tudo bem, eu já estava de saída. Saí da casa com passos firmes, mas o corpo todo tremia. Não chorei, não me expus. Apenas caminhei, quarteirão por quarteirão, com o doce ainda na sacola. Quando cheguei em casa, coloquei o pote na geladeira. Sentei no sofá e encarei o silêncio. Não era novo, mas nunca tinha sido tão violento. Não liguei para minha filha, nem para amigas, nem para vizinhas. Naquela noite fiz um chá de camomila. Coloquei o pijama e me olhei no espelho do banheiro por longos minutos. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me vi como mãe, nem como avó, nem como a sogra educada. Eu vi Cecília, a mulher que passou a vida esperando ser incluída, chamada, reconhecida, e que, naquele domingo, entendeu que o pior cárcere não tem grades. Tem convites sem afeto. Tem portas que se fecham. Tem sorrisos que cortam. Fui trancada no porão. Mas o que ficou preso lá dentro não fui eu. Foi a ideia de que eu ainda precisava me dobrar para merecer um lugar na mesa. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O corpo doía como se eu tivesse passado a noite em um colchão de pedras. Mas o que pesava mesmo era por dentro. Fiz um café forte. Abri a janela da cozinha e fiquei olhando o dia clarear devagar, enquanto os passarinhos começavam sua rotina. A rua ainda estava vazia. Como eu me sentia. Peguei uma caixa no armário do quarto, daquelas com tampa de papelão e cheiro de tempo. Lá dentro, fotos antigas, cartões de aniversário,
Um par de sapatinhos de bebê que guardei do Renato, ainda com a fita azul que a enfermeira amarrou na maternidade. Fui puxando uma a uma como quem revira os escombros de uma casa depois de um incêndio. Eram memórias de tudo o que eu fui e do quanto fui esquecida. Lembrei das febres que enfrentei sozinha, dos aniversários que organizei com bolo de massa pronta e balões coloridos comprados em loja de 1,99 €, das noites em claro quando ele chegava tarde e não me atendia o celular. Lembrei de quando vendi meu anel de noivado para pagar o cursinho dele. Lembrei do dia em que ele me disse, cheio de alegria: "Mãe, passei na faculdade." E eu chorei. Não por orgulho apenas, mas por exaustão, porque eu tinha carregado o mundo nas costas para aquele momento acontecer. Sempre fui o chão, nunca a janela. Quando Renato casou com Thaís, eu tentei me fazer pequena. Não quis ser a sogra intrometida. Evitava opinar. Levava bolo no domingo e saía cedo. Oferecia ajuda, mas não insistia. Quando os netos nasceram, eu aparecia quando chamada. Nunca do meu jeito. Sempre no tempo deles. E com o tempo, os convites diminuíram. As mensagens rarearam. No Natal passado, disseram que iam passar com a família dela porque era mais perto. Fiquei com um panetone e 2 taças de vidro que nem tirei da caixa. Por muito tempo pensei que era fase, que eles estavam ocupados, que era normal. Mas aquele dia das mães no porão me mostrou que não era distração. Era escolha. Eles me empurraram devagar, com gestos sutis, sorrisos frios, convites pela metade. E eu fui aceitando, até ser trancada. Eu que dei comida, colo, futuro. Fui descartada como um móvel velho. Fui mãe inteira. E acabei tratada como o resto. Naquela mesma tarde, tirei do fundo do armário uma pasta vermelha com documentos. Entre eles, o contrato da casa onde eles moravam. O imóvel que ajudei a comprar quando meu marido faleceu. E que ficou no meu nome, apesar de todos acharem o contrário. Na época, Renato estava desempregado. Eu vendi parte das joias da minha mãe. Saquei o que restava do FGTS e comprei a casa com entrada mínima e carnê parcelado em 180 vezes. Tudo por eles. Mas legalmente a casa ainda era minha. Era um pedaço de mim que eu havia esquecido. E que agora parecia me chamar de volta. Olhei aquela escritura como quem reencontra um espelho esquecido no sótão. Não chorei, não gritei, só lembrei. Lembrei da mulher que havia antes da mãe. Aquela que um dia sonhou em viajar, em pintar, em rir alto. Aquela que se anulou achando que amar era se apagar. Aquela que ficou esperando ser vista, até entender que ninguém enxerga quem insiste em se esconder. Fechei a pasta, ajeitei a pilha de fotos e pensei, se tudo o que eu fui não me garante respeito, talvez seja a hora de ser quem eu ainda posso ser. Por mim. 2 dias depois, eu acordei e soube. Era hoje. Preparei meu café com calma. Passei uma camisa branca que estava guardada há meses. Prendi o cabelo num coque simples. E pela primeira vez em muito tempo, me olhei no espelho e disse em voz alta: "Você ainda está aqui." Peguei a pasta vermelha com os documentos da casa e saí. O cartório ficava a 20 minutos de caminhada, num bairro vizinho. Fui devagar. O céu estava limpo. O vento soprava leve. E mesmo com o coração acelerado, eu não sentia medo. A recepcionista do cartório me atendeu com gentileza. Expliquei que queria atualizar a escritura de um imóvel que ainda estava no meu nome. Ela puxou os dados no sistema, confirmou tudo. "Sim, dona Cecília. A casa lá ainda está em seu nome. A senhora quer transferir?" Pensei por um momento. "Quero, mas não para o meu filho. Quero doar." Ela me olhou surpresa. "Doar? Sim, para uma entidade social." Ela me entregou uma ficha de solicitação e recomendou que eu procurasse uma instituição com CNPJ ativo e atuação transparente. Passei a tarde ligando para lugares. Algumas respostas foram frias, outras vagas. Até que encontrei um centro de acolhimento para mulheres idosas abandonadas pela família. O nome era Casa Aurora. O símbolo era uma flor brotando de um chão rachado. Fui até lá pessoalmente.
Me recebeu uma mulher chamada Lenita, de cabelos grisalhos e sorriso firme. A senhora quer doar um imóvel? Pode me contar por quê? Contei tudo. Do convite seco ao porão trancado. Da mãe que fui. Da mulher que fui esquecendo. Da dor que veio junto com o silêncio. Lenita me ouviu em silêncio. Só assentia. Quando terminei, ela pegou minha mão. A senhora não está sozinha. Tem mais mulheres como a senhora do que a gente imagina. Mas poucas têm a coragem de dizer: chega. Mostrou-me um quarto simples, recém-pintado, com uma senhora sentada na cama dobrando meias. Contou histórias. Falou de abandono, de negligência, mas também de recomeço. Esse imóvel pode virar abrigo para 4 novas moradoras, com banheiro adaptado, cozinha coletiva, espaço de convivência. Vai ter o nome da senhora gravado na porta, se quiser. Não quero placa. Quero respeito. Voltei para casa leve. No dia seguinte, voltei ao cartório com os documentos da ONG. Solicitei formalmente a transferência do imóvel. Assinei cada linha com calma. Cecília Antunes. Sem tremor. Sem dúvida. Deixei cópias arquivadas. A doação estaria concluída em 7 dias úteis. Não contei nada a ninguém. Preparei uma mesa bonita em casa. Liguei para Renato e Thaís. Estou preparando um café para o próximo sábado. Aniversário da Thaís. Gostaria que viessem. Só vocês. Uma coisa simples. Eles aceitaram. Passei a semana bordando os guardanapos. Fiz bolo de maracujá, biscoitinhos de leite condensado, chá de hibisco. Ajeitei flores no centro da mesa. E imprimi a escritura atualizada. Deixei dentro de um envelope pardo, em cima do prato da Thaís. Quando eles chegassem, não haveria brinde, nem parabéns. Apenas a verdade. Porque me trancaram no porão achando que eu ia me calar. Mas a sobremesa que eu ia servir ia ser indigesta e necessária. O sábado chegou com céu limpo e ar ameno. Acordei cedo, varri a varanda, preparei o chá de hibisco com cravo e canela, ajeitei a mesa na sala. Usei a toalha rendada que era da minha mãe. Aquela que só saía do armário em datas especiais. E aquela tarde era uma. Bolo de maracujá pronto. Xícaras alinhadas. Guardanapos bordados à mão. No prato da Thaís, o envelope pardo com a escritura atualizada. Em cima, uma flor do campo. Às 4 em ponto, eles chegaram. Thaís entrou com um sorriso protocolar. Renato, distraído, mexia no celular. Que mesa linda, mãe! Ele comentou. Preparei com carinho. Servi o chá. Ofereci bolo. Conversamos por alguns minutos. Coisas banais. A escola dos netos. O trânsito. O calor. Thaís parecia inquieta. Talvez desconfiada. Renato nem tanto. Ele falava como quem já tinha vencido o jogo. Como quem se senta num lugar que acredita ser dele. Por direito, por sangue, por costume. Esperei o momento certo. Depois da segunda fatia de bolo, me levantei. Fui até o aparador. Peguei uma vela acesa e coloquei no centro da mesa. Eles me olharam surpresos. Isso é uma homenagem? Thaís perguntou, meio desconfortável. Não exatamente, respondi. Sentei de volta. Olhei nos olhos dela. Depois, nos dele. Vocês lembram do último dia das mães? Silêncio. Vocês me trancaram no porão. Thaís recuou um pouco na cadeira. Renato respirou fundo. Mãe, a gente já falou que foi um mal-entendido. Não foi. Vocês almoçaram enquanto eu fiquei trancada com caixas mofadas. E eu entendi o recado. Olhei para o envelope. Na época, eu ainda achava que precisava pedir por respeito. Hoje eu sei. Respeito se constrói. E também se retira. Entreguei o envelope para Thaís. Ela hesitou. Depois abriu. Leu. Parou. Leu de novo. O que é isso? Murmurou. Renato pegou da mão dela. Ao ver o que era, empalideceu. Você doou a casa? Assenti. Para uma instituição que acolhe mulheres como esquecidas, abandonadas, silenciadas. Agora ela será abrigo para quem sabe dar valor. Mãe, essa casa era nossa, ele disse, a voz subindo. Não, era minha. E agora tem um novo propósito. Thaís se levantou bruscamente. Isso é absurdo. A senhora não podia fazer isso sem nos consultar. Não só podia,
Como devia. Por que vocês não me consultaram quando decidiram que eu não fazia mais parte da mesa? Renato abaixou o olhar. Thaís apertava os lábios. Você se arrepender disso, ele disse. Olhei para ele com calma. Já me arrependi de muita coisa. De ter ficado calada. De ter aceitado pouco. De ter esperado demais. Mas disso aqui? Não. A sala ficou em silêncio. Um silêncio espesso, denso. Thaís sentou de volta. Mexia os dedos, nervosa. Mas não disse nada. Ela engoliu em silêncio. Servi mais chá. Bebi devagar. E pela primeira vez, não me senti invisível naquela mesa. Levantei com leveza. Tirei os pratos. Coloquei tudo na pia. Vocês podem ir quando quiserem. A casa é de vocês hoje. Mas só até o fim do café. Depois disso, cada um segue com o que escolheu. Eles saíram sem dizer adeus. Fechei a porta com tranquilidade. Lavei as louças. Guardei os talheres de prata. Sentei sozinha. E pela primeira vez, me servi em paz. Faz 3 meses desde o café. Renato não ligou. Thaís também não. Nenhum convite. Nenhuma pergunta. Mas também nenhum peso. A casa onde eles moravam agora abriga 4 mulheres. Viúvas. Solteiras. Abandonadas por filhos, irmãs, companheiros. Mulheres com rugas profundas, histórias pesadas, mas que ainda sabem sorrir com a alma. Outro dia fui visitá-las. Cheguei sem avisar. Levei bolinhos de chuva e chá de erva doce. Lenita me recebeu com o mesmo abraço firme de antes. Cecília, essa casa virou lar. Você não imagina a diferença que fez. Imaginei, sim. Vi nas almofadas coloridas feitas à mão. Nas fotos penduradas na parede. No cheiro de café passado na hora. E principalmente nos olhos vivos de quem ali morava agora. Uma das senhoras me segurou pela mão. Obrigada por não ter dado sua casa para quem te esqueceu. Aqui você virou presença, não ausência. Chorei baixinho. Não de dor, de reconhecimento. Voltei para minha casa pequena. Alugada. Modesta. Mas minha. Com minhas plantas no parapeito da janela. Com minha chaleira chiando no fogão. Com meu gato que dorme na almofada da sala. Com a vizinha que traz pão fresco. Com a sensação de que, enfim, eu voltei para mim. Hoje, quando eu acordo, não penso no que vão querer de mim. Penso no que eu quero de mim mesma. Tomo café devagar. Faço listas curtas. Coloco música baixa. Voltei a bordar. Escrevo cartas que talvez nunca envie. Faço planos simples. Aprender a mexer no celular novo. Visitar uma cidade vizinha. Plantar alecrim. E sabe o que mais? Parei de pedir lugar em mesas que me negam cadeira. Se quiserem me ver, que venham com respeito. Se quiserem me ouvir, que venham sem pressa. Se quiserem que eu fique, que aprendam a não me apagar. Outro dia encontrei uma mulher no mercado. Me reconheceu da igreja muitos anos atrás. Conversamos por minutos. E no fim, ela disse: "Você parece tão leve." Sorri. "É que agora eu me sirvo primeiro." Ela não entendeu de cara. Mas não precisava. Porque esse tipo de resposta não é para quem pergunta. É para quem viveu. Renato segue calado. E tudo bem. Hoje não carrego mágoa. Carrego memória. Carrego coragem. E carrego a certeza de que naquele porão escuro onde me trancaram, eu não perdi o Dia das Mães. Ali, eu ganhei a mãe que sou para mim. A que cuida, a que protege, a que não se abandona. Meu nome é Cecília. E hoje, enfim, eu me sirvo inteira.